Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Dessa vez são exercícios, tá? Resolvidos. E eu vou fazer alguns exercícios do assunto que é balanceamento de equações, certo? Tem lá no material resumo de vocês e eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui, tá bom? Não vou fazer todos os exercícios propostos, mas de uma forma para ajudar vocês. Então vamos lá. Primeira questão aqui que diz o seguinte: uma das etapas do processo de obtenção do metal zinco envolve o aquecimento do mineral esfalerita, ZnS, em presença de oxigênio do ar. A equação química não balanceada que representa essa transformação é... Então, olha só, eu já vou anotar aqui do lado, certo? Então, ó, questão 1, eu vou anotar aqui, ó, ZnS mais O2 formando ZNO mais SO2, certo? Então, já vou levar em consideração essa parte aqui. Deixa eu só colocar esse que eu vou começar a usar, esse daqui, né, de vermelho, tá bom? Para fazer o balanceamento. Aí ele diz assim, ó, continuando. Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, ou seja, se o coeficiente aqui, ó, 2 aqui, ó, no ZnS, os coeficientes estequiométricos do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre serão, respectivamente, oxigênio é esse, pessoal, óxido de zinco e aqui dióxido de enxofre, tá bem? Então, ele quer que a gente balanceie toda a equação, tá? Eu acredito que eu vou colocar aqui, ó, para melhorar a tinta cinza. Deixa eu ver. Ah, ficou melhor. Então, ó, se aqui for 2, aí a gente vai, ó. Veja que quando não tem índice, aqui vale 1. Mas quando tem, pessoal, vale 2, ó. 2, aqui tem 2 oxigênios. Do outro lado, aí a gente vai, ó, 2. Veja que dobrou a quantidade de zinco e de enxofre. Porque eu multiplico 2 vezes o coeficiente dele, 2 vezes 1, certo? Então, 2 zincos e 2 enxofres agora. Se eu tenho 2 zincos desse lado, eu tenho que ter 2 zincos do outro. Mas aqui, ó, é apenas 1. Então, qual o número que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 1 dá 2, tá? Vai ser o número 2, certo? Aí, ó, oxigênio a gente deixa por último. Vamos para o enxofre. Tem 2 enxofres também. Só que aqui, ó, é SO2. Então, o 2 é só do oxigênio. O S é 1. Então, aqui, ó, como aqui é 1, o número que eu vou colocar aqui vai ser 2 também. Aí, agora eu vou balancear o oxigênio. Do lado esquerdo, eu tenho 2. Do lado direito, eu tenho, ó, 2 vezes 1. Aqui tem 2. E aqui 2 vezes 2, eu tenho 4. Consequentemente, eu vou ter 6 oxigênios, tá? Se eu tenho 6 e desse lado aqui eu só tenho 2, eu tenho que colocar um número aqui, que multiplicado por 2 dá 6. E o número aqui vai ser 3. Então, quais são os coeficientes, respectivamente? Ele quer saber somente do oxigênio, tá? Do primeiro não precisa. Então, vai ser 3, 2 e 2. Consequentemente... Consequentemente, a letra aqui, ó, 3, 2 e 2, letra D de dado. Tá bem? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, isso aqui requer somente prática, voltem um pouquinho o vídeo e assistam novamente essa questão. Tá bem? Deixa eu só apagar aqui, para nós irmos para a próxima questão. Questão 2, ele quer saber o seguinte, vou só colocar aqui para que nós possamos fazer novamente, né, apagando. Então vamos lá. Ele quer saber, observe as seguintes reações específicas com seus reagentes e produtos. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Assinale a alternativa que mostra corretamente os coeficientes estequiométricos das reações 1, 2 e 3.
Pessoal, coeficiente estequiométrico é aquele número grande que fica antes da reação. Tá bem? Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a primeira reação. Eu vou anotar, tá? Então vai ser, ó, CuOH2 mais H4P2O7, tomara que dê, né? Formando Cu2P2O7 mais, vou colocar o H2O aqui embaixo. E aí a gente vai balanceando, tá bem? Vamos lá. Deixa oxigênio e hidrogênio por último. Vamos aqui, ó. Cobre, aqui eu tenho 1, tá? 2 é somente quem está dentro do parêntese, então tem 1. Mas aqui o cobre eu tenho 2. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu tenho que colocar o número 2 aqui para eu ter 2 cobres também. Por quê? 2 vezes 1 vai ser 2. Beleza, vamos olhar agora. Por enquanto, oxigênio e hidrogênio não. Mas os outros, ó. P2, fósforo. Desse lado, P2. O7. O7. Mas oxigênio tem também aqui, ó. Tá? Tem em vários lugares. Vamos agora observar o hidrogênio. Por último, o oxigênio, que é quem tem mais. Hidrogênio, ó. Hidrogênio aqui eu já tenho 2 aqui dentro. Porque é 1 vezes 2, 2. Aí eu multiplico pelo coeficiente. 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui. Então vou colocar aqui, ó. Hidrogênio eu tenho 4 nos reagentes. 4 mais. Aqui eu tenho 4 também. Tá? Que dá 8. Do outro lado, eu só tenho, ó. Vou colocar assim a seta. E do outro lado aqui eu não tenho nesse. Mas eu tenho 2 aqui. Veja bem, eu tenho 8 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Qual é o número que eu vou colocar aqui que multiplicado por 2 dá 8? Vai ser o número 4, certo? Oh, 4 bonito, hein? 4. Por quê? 4 vezes 2, 8. Aqui, 8. Vamos ver agora o oxigênio. Normalmente, pessoal, pode até acontecer que haja um balanceamento quase que automático aqui. Olha só. 2, eu tenho aqui, eu vou apagar essas setinhas só para vocês perceberem. Aqui eu tenho 1 oxigênio vezes 2, 2. Então 2 vezes 2, 4. 4 nesse. Mais aqui, ó. Mais 7. Que vai dar 11 oxigênios. Vamos ver quanto tem do outro lado. Esse primeiro, 7. Mais, ó. 4 vezes 1, 4. 11. Olha só o que aconteceu. O oxigênio balanceou automaticamente, né? Pessoal, isso é para a primeira reação. Então, para a primeira reação, deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser, vou colocar só os números aqui, tá? Vai ser 2, é isso que ele quer, né? 1, quando não tem nada, aqui, ó, vale 1, tá? Então, 2, 1, depois 1 nos produtos e 4 nesse balanceamento. Vamos para o próximo. Deixa eu só apagar aqui para colocarmos a segunda reação. A segunda reação vai ser H2S mais O2 formando H2O mais S8. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Balanceando. Primeiro S, hidrogênio e oxigênio por último. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 8. Então o número que eu vou colocar aqui para multiplicar por 1 para dar 8 vai ser 8. Então, 8. Consequentemente, a quantidade de hidrogênios também aumentou, né? Agora, ó, aqui hidrogênio, eu vou ter, ó, 16. Aqui eu tenho apenas 2. Então eu vou colocar um número aqui que multiplicado vai dar 16, que vai ser 8. E aí por último eu vou ver o oxigênio. Só aqui eu tenho 2. Desse outro lado agora eu não tenho mais, eu não tenho somente 1, que é H2O. O aqui é 1. Eu vou ter quanto? 8 vezes 1 dá 8.
Então eu tenho 8 oxigênios. O que é que eu faço? Tenho 2 aqui, coloco o número que multiplicado por 2 dá 8, que vai ser 4, porque 4 vezes 2, 8. Então os números aqui vão ser o quê? 8, 4, 8 e 1. Ó, primeiro coeficiente, segundo, terceiro e o quarto, como não tem nada, 1. E aí eu vou colocar desse lado aqui, tá? Ó, 8, 4, 8, 1. Vamos fazer então agora a terceira... Opa! Vamos fazer a terceira reação. Certo? Bom, pessoal, balanceando a terceira reação. Vamos lá. AlOH3 mais H4SiO4 formando Al4SiO4 3 mais H2O, tá? Sempre lembra, por último, oxigênio e hidrogênio. Vamos ver aqui o alumínio, tá? Alumínio aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4. Então o número que eu vou botar aqui vai ser 4, para balancear, certo? Depois eu vou olhar, ó, Si, silício. Aqui eu tenho, ó, 1 vezes 3, 3. Então o número que eu vou colocar aqui vai ser 3. Beleza, vamos agora para o hidrogênio. Hidrogênio desse lado, ó. Aqui eu tenho 3, né? Até aqui aqui é fora, né? Ou seja, multiplica tudo que está dentro. Então vai ser 3 e aqui 3 vezes 4, 12. 12 mais, que aqui eu tenho mais, ó, 12 hidrogênios. Então aqui dá 24. Desse lado, pessoal, eu tenho apenas 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 24? Eu vou colocar aqui 12. Certo? Por quê? Porque 12 vezes 2 vai dar 24. E aqui eu não tenho hidrogênio. Vamos para o oxigênio. Tomara que ele esteja já balanceado, né? Oxigênio aqui 3, então 3 vezes 4, 12. Mais. Então 12 mais. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12 também. Que vai dar 24. Tá? E vamos lá. Nesse outro aqui, ó. Aqui, ó, oxigênio. 3 vezes 4, 12. Mas aí aqui eu tenho também, ó, 12 vezes 1 dá 12. Consequentemente, o hidrogênio, desculpa, o oxigênio também balanceou. E aqui eu vou colocar o quê? Os coeficientes apenas. 4, 3, 1, né, no produto, e 12. Aí nós vamos ver qual é a alternativa que dá isso aqui. Reação, a primeira. 2, 1, 1, 4. Então, 2, 1, 1, 4. Ou é letra A, ou é letra D, ou é letra E. Segunda reação, 8, 4, 8, 1. 8, 4, 8, 1, 8, 4, 8, 1. Ou é A, ou é D. Terceira reação, 4, 3, 1, 12. 4, 3, 1, 12. Consequentemente, pessoal, a questão 2 é a letra D de dado. Certo? Então, assim, qualquer dúvida, pessoal, parem um pouquinho, certo? Voltem o vídeo e vocês vão compreender. Tá bem? Deixa eu apagar tudo aqui para que a gente vá para a próxima. Vamos lá. A próxima questão, questão 3 aqui, tá? Vou colocar o nosso quadrinho para que a gente possa ver aqui. Então, olha só o que é que ela diz. O chumbo é obtido pela galena, PbS, através da sequência de reações não balanceadas apresentadas a seguir. Então, pessoal, novamente, ó, a gente vai balancear, né? Então, tá, a primeira tem X, Y, Z, W e a outra, nada. Ele quer saber a soma dos coeficientes estequiométricos representados por X, Y, Z e W resulta no seguinte valor. Então, novamente, vou anotar aqui a reação. PbS mais O2 formando PbO mais SO2. E agora vamos balancear. Então aqui vai ser o valor de X, aqui o valor de Y, aqui o valor de Z, aqui o valor de W. No final das contas a gente vai ter que somar X mais Y mais Z mais W.
Então, PB aqui eu tenho 1, PB aqui eu tenho 1. S aqui eu tenho 1, S aqui eu tenho 1. O eu tenho 2 e aqui eu tenho, ó, eu tenho 1 aqui e aqui eu tenho 2. Então aqui eu vou ter 3. O que é que vai acontecer aqui? Como é que eu posso fazer com que 3 apareça aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego esse valor, faço uma fração e coloco aqui 3 e esse outro vou colocar embaixo, 2. Consequentemente, a equação ela vai ficar da seguinte forma. Mas a gente vai mudar alguma coisa aqui, tá? Ela vai ficar assim, ó. PBS mais 3 sobre 2 O2 formando PBO mais SO2. Só que beleza, pessoal, aqui eu tenho uma fração, mas na verdade no balanceamento são os números inteiros, os menores números inteiros. Como é que eu faço para sair essa fração? Eu tenho que multiplicar essa equação por um valor que cancele aqui. Eu multiplico, pessoal, simplesmente pelo denominador. Mas eu vou multiplicar a equação inteira. Consequentemente, esses aqui, ó, que tem apenas 1, né? Normalmente é 1, que eu não preciso anotar. Vai multiplicar, vai dobrar. Então vai ficar 2PBS mais, aqui é eliminado o denominador, 3O2, formando aí, ó, 2PBO mais 2SO2. Então, consequentemente, x mais y mais z mais w é igual 2, 3, 2, 2. 2 mais 3 mais 2 mais 2. Que vai dar, ó, 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Então, a minha alternativa correta aqui para a questão 3 é a letra E de escola, 9. Tá? Então, ó, faz uma pausa caso você não tenha compreendido. Volta à questão e preste um pouquinho de atenção que vai dar tudo certo. Tá bem? Vamos para a próxima. Só apagando. Questão 4. Ele diz o seguinte: assim como o ferro, o alumínio também pode sofrer corrosão. Devido à sua aplicação cada vez maior em nosso cotidiano, o estudo deste processo e métodos de como evitá-lo são importantes economicamente. A adição de uma solução limpa-piso contendo HCl em uma latinha de alumínio pode iniciar este processo de acordo com a equação. Então eu vou anotar aqui a equação. Al mais HCl formando AlCl3 mais H2. Aí ele coloca aqui, né? Eu vou colocar AlCl3 mais 3H2. E aí ele coloca aqui X, né? Colocar em cima para a gente já balancear aqui, X, Y e Z. E ele quer saber o quê? Para que a equação esteja corretamente balanceada, os valores de X, Y e Z são respectivamente, ou seja, aqui a gente já tem 3H2. Ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas vamos lá, olha só. AL eu tenho 1, aqui AL eu tenho 1. Por enquanto deixa do jeito que está. CL aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, o número que eu vou colocar aqui no coeficiente, para aqui multiplicado por 1 de 3, vai ser 3. Porque 3 vezes 1 igual a 3. E agora, ó, 3H2. Aí aqui eu tenho 6 hidrogênios, mas aqui eu tenho apenas 3. E agora? Aí agora, pessoal, eu vou ter que alterar essa aqui, tá? Não vai dar certo colocar esse 3. Porque eu tenho que ver baseado aqui, então. Ó. Para facilitar, eu posso já ver aqui, ó, 6H2. Então, eu coloco aqui 6. Consequentemente, o Cl vai ser 6 vezes 1, 6. Mas aqui eu tenho apenas 3. Consequentemente, aqui vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 3, 6. E muda o alumínio. Aí vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou colocar 2. Tá? Então, consequentemente, eu vou ter o que aqui? Os valores de X, de Y
e dizer são respectivamente 2, 6 e 2. E aí a alternativa que diz esse valor é a alternativa E, 2, 6 e 2. Certo? Mais uma vez, pessoal, caso tenham alguma dúvida, retornem à questão, voltem um pouquinho e vocês vão compreender. Tudo bem? Vamos para a quinta questão. Então, a quinta questão diz o seguinte, deixa eu colocar para cá, tá? Só mudar as posições aqui, e aqui eu vou já apagar. Então, olha só, questão 5. As impurezas e micro-organismos presentes nas águas dos rios e lagos que chegam às estações de tratamento são eliminados através das seguintes etapas de separação: sedimentação, floculação, filtração, aeração e desinfecção. Na etapa da floculação, hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio são adicionados à água. O hidróxido de alumínio formado é um precipitado gelatinoso e esbranquiçado, que se sedimenta lentamente, arrastando os resíduos sólidos não retirados na etapa da sedimentação. Esta reação química é representada na equação não balanceada abaixo. Tá? Al2SO4 mais CaOH2 formando AlOH3 mais CaSO4. E ele quer saber, os coeficientes estequiométricos desta reação são, respectivamente... Então, pessoal, ele quer saber os números grandes lá. Eu vou colocar assim, bem grandinha, que eu já vou fazer aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Olha só, começando aqui, alumínio eu tenho apenas 2, e aqui eu tenho 1. Então, eu vou colocar aqui o número 2, certo? Vou apagando isso daqui para não ficar muito amontoado. Aí, vamos lá, S, pessoal, eu tenho 3, ó, porque aqui eu tenho 1, 3 vezes 1, 3, certo? Então, aqui eu tenho apenas 1. Então, aqui eu vou botar o número 3, porque para multiplicar e ter a mesma quantidade dos dois lados. Agora eu vou Ca, eu tenho apenas 1. E agora, como eu tinha 1, mas agora, ó, 3 vezes 1, 3. Vou colocar o número 3 aqui, para balancear. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês dão uma paradinha, certo? Acompanha devagarzinho que vai dar certo. Vamos ver agora o hidrogênio. Aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho. Então, vou colocar aqui, hidrogênio. Desse lado eu tenho 2 vezes 3, 6. Do outro, eu tenho aqui, ó, 3 aqui vezes 2, 6. Então, hidrogênio, beleza, balanceado. Oxigênio, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 4, 12, mais, aqui, ó, 2 vezes 3, e vai dar 6. 12 mais 6, 18. Certo? Nos reagentes. Vamos ver nos produtos. Eu tenho aqui 3 vezes 2, que dá 6. Tomara que tenha 18 aqui, né? Ou 12, desculpa. Para dar 18, ó. 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. Consequentemente, pessoal, está tudo balanceado. Quais são os valores dos coeficientes? Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 3. Então, a alternativa que diz 1, 3, 2 e 3 é a letra D de dado. Certo? Então, pessoal, percebam o seguinte, que balanceamento é prática, tá? E como prática, eu deixei com vocês uma listinha de exercícios, né? E essa lista de exercícios, ela trata bastante balanceamento, além de ter deixado também um formulário do Google para que vocês possam fazer lá, certo? Façam essas questões e qualquer dúvida, pessoal, entrem em contato comigo. Opa, apareceu o gabarito lá, né? Deixa para lá, tá? Mas então, qualquer dúvida, voltem o vídeo, tá? Ou vejam a aula anterior, que vai ajudar bastante vocês, tá bem? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Até a próxima e tchau, tchau!